Olá, me chamo Marcelo de Paula Almeida e apresentarei o meu trabalho sobre síndrome de Marfan e prolapso de válvula mitral. Sou estudante de medicina da Universidade Católica de Brasília, assim como meus colegas Maria Luísa Gomes Ferreira e Vitória Marra da Mota Vilalva Mestrinho. Além disso, fomos orientados pelo Dr. Leonardo Kenzo Takashima de Almeida, que atualmente é residente do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Inicialmente, falarei um pouco sobre a inspiração para a realização desse trabalho, que foi basicamente em buscar conhecer mais quanto à síndrome de Marfan, que em alguns momentos abreviarei por SM para facilitar. Entender também suas repercussões cardiovasculares no corpo humano, seu diagnóstico e seu tratamento. E além disso, uma vez que essas questões que eu acabei de citar influenciam diretamente na vida de muitos indivíduos, nós podemos aferir a relevância do estudo da síndrome de Marfan no âmbito médico, acadêmico e social. Falando um pouco mais sobre a síndrome de Marfan em si, ela é uma doença genética que afeta seres humanos em uma proporção de 1 em 5.000, sendo que ela não possui predileção de raças. Ela possui muitas repercussões, desde oculares, ósseas e cardiovasculares, sendo estas, as cardiovasculares, as mais relacionadas à redução da expectativa de vida dos pacientes. Algumas das complicações cardiovasculares mais comuns são a dilatação da raiz de aorta e o prolapso de válvula mitral, que falaremos mais para frente. E o presente estudo, ele relata o caso de um paciente com síndrome de Marfan, que evoluiu com prolapso de válvula mitral e tricúspide, além de outras repercussões da síndrome. Temos como objetivo compreender a fisiopatologia, diagnóstico e prognóstico da síndrome de Marfan, observar o quadro clínico da síndrome e suas repercussões no paciente analisado, e reconhecer os possíveis tratamentos farmacológicos e não farmacológicos da síndrome de Marfan. Na descrição do caso, nós temos um paciente do sexo masculino, 17 anos, portador da síndrome de Marfan associada a antecedentes de insuficiência moderada das válvulas atroventriculares, dilatação moderada das câmaras cardíacas esquerdas e luxação de cristalino, que já é uma das repercussões da síndrome de Marfan, uma repercussão ocular, a luxação de cristalino. Apresentava em ecocardiografia transtorácica, que é o ECO-TT, de 5 de 2018, VE de 64 por 38, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 70%, válvula mitral displásica redundante, com prolapso total e regurgitação de grau acentuado, e válvula tricúspide displásica redundante com prolapso de folheto anterior e regurgitação de grau moderado. Ou seja, esse paciente já tinha evoluído com prolapso de válvula mitral e tricúspide. Sendo que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas já adiantando, o prolapso de válvula, ele é quando a válvula atrioventricular, né, seja ela mitral ou tricúspide, não suporta a pressão durante a sístole e não consegue se manter fechada. Então ela prolapsa, ela abre, vamos dizer assim, para o átrio. Então você pode ter uma regurgitação do sangue do ventrículo para o átrio, podendo causar arritmias e outras consequências. Sendo que podemos observar que ele já tem um acometimento maior na válvula mitral, que já tem um prolapso total. Posteriormente, esse paciente foi submetido às plastias de válvula mitral e tricúspide com os anéis Carpentier em 9 de 2018. No ecocardiograma pós-cirurgia de 7 de 2020, apresentou uma fração de ejeção de 47,79%, um VE de 52 por 31 e um AEI de 24,94. Válvula mitral com fluxo transvalvar normal e válvula tricúspide com insuficiência discreta, com jato excêntrico direcionado ao septo interatrial. Então a gente pode perceber que com as plastias, ele possuiu uma correção total da válvula mitral, que está com fluxo transvalvar normal, e a válvula tricúspide mantém uma insuficiência discreta com um jato excêntrico, mas menor do que era anteriormente. Aqui eu mostrei como são as válvulas mitral e tricúspide, sendo essas duas inferiores, e o que significa o prolapso é quando elas não vão conseguir se manter assim, fechadas. Então você vai ter um prolapso, elas vão abrir para cima, vamos dizer assim. Então você vai ter um prolapso do ventrículo para o átrio. E aqui eu botei uma imagem do anel Carpentier, que ele é muito utilizado nas valvoplastias e ele corrige o funcionamento que não está adequado das válvulas. Discutindo um pouco sobre a síndrome de Marfan, ela é, na maioria dos casos, associada à mutação da fibrilina 1, que geralmente causa enfraquecimento do tecido conjuntivo e excesso do fator de transformação do crescimento beta nas estruturas cardíacas. Alguns sinais e sintomas da síndrome de Marfan são miopia, ectoscopia lentes, glaucoma, aracnodactilia,
pectus excavatus ou carinatum, escoliose, dilatação da raiz de aorta e prolapso de válvula mitral. Nessa imagem eu coloquei a ectoscopia desse paciente, né? Então você normalmente tem um paciente acometido pela síndrome de Marfan, que é longilíneo, magro, tem membros longos, braços e pernas longos, pode possuir o pectus excavatum ou carinatum e possui aracnodactilia, que seriam os dedos prolongados, dedos mais longos e finos. Agora, assim como eu expliquei antes, falar um pouco sobre o prolapso da válvula mitral, que é uma das repercussões presentes no paciente e consiste no deslocamento da válvula mitral para o átrio esquerdo na sístole. Assim como eu disse, ela não suporta a pressão e abre para cima do átrio, assim podendo desencadear regurgitação mitral e arritmias. Para o diagnóstico e prognóstico, né, o controle pós-operatório, são recomendados a ecocardiografia, assim como o nosso paciente fez, exame da lâmpada de fenda de olho, que busca acometimentos oculares, né, repercussões oculares da síndrome, e ressonância magnética. Além da nosologia de Ghent, que utiliza critérios por meio de uma avaliação das manifestações clínicas e da história familiar. Aqui eu coloquei um exemplo, né, da nosologia de Ghent, mostrando como ela funciona. Então você vai fazer perguntas para esse paciente visando diagnosticar a síndrome de Marfan. Então você vai perguntar sobre repercussões esqueléticas, oculares, cardiovasculares, pulmonares, de pele ou até outras repercussões genéticas, para assim você conseguir fechar um diagnóstico da síndrome de Marfan. E o tratamento da síndrome, ele inclui o uso de beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, o IECA, e além da possibilidade de realização de aortoplastias e valvoplastias, sendo que a aortoplastia no caso de uma dilatação da raiz de aorta e valvoplastia em caso de prolapso, assim como o nosso paciente foi submetido. Para concluir, nós temos que, com a análise do relato de caso, nós podemos aferir que as repercussões cardiovasculares são as que têm maior risco à vida do paciente com síndrome de Marfan. E nesse sentido, é bom sabermos os possíveis tratamentos que esse paciente pode ser submetido, como no caso supracitado, nós tivemos valvoplastias valvares, tanto mitral quanto tricúspide. E a gente pode afirmar, por conta do resultado, que diminuiu a regurgitação desse paciente, ou até sumiu com o prolapso que esse paciente possuía, corrigiu esse prolapso, podemos garantir que ele vai ter uma melhora na qualidade de vida, o que é ideal para esses pacientes que são acometidos por muitas repercussões. Para finalizar, nossas referências, pegamos tanto brasileiras ou estrangeiras também, americanas. Temos atualizações da diretriz brasileira de valvoplastias e entre outras. Então, é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até logo.